Olá, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo pelo canal no YouTube Notas e Novidades com Wanda Scopel. Segue lá o nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Pode ativar o sininho que você receberá notificações quando for postados novos bate-papos. O Notas e Novidades é um espaço onde são compartilhados histórias, diria assim, de superação, histórias de pessoas brilhantes que mudaram a sua trajetória, mudaram a sua vida. Você vai gostar muito. Hoje nós temos novidades. Receberemos a jornalista e palestrante, escritora também, Cirlei Benetti. Seja muito bem-vinda, Cirlei. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite já de vocês. E também quero parabenizar pela iniciativa e ousadia de criar um podcast dentro de uma escola profissionalizante, igual a gente está vendo aqui, e um estúdio incrível, inclusive. Parabéns pela iniciativa, pela ousadia e pela coragem. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Cirlei. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Quero que você conte para nós a sua trajetória, porque você é uma jornalista, trabalhou longo tempo em televisão, em redação, como apresentadora também, né, Cirlei? Como foi que você decidiu mudar essa trajetória, seguir para a escrita, né? Que você é autora de 2 livros, não é? Um sendo best-seller, inclusive, né? Como foi que começou essa carreira como palestrante, escritora? Existem 2 Cirleis, eu costumo dizer, né? A Cirlei antiga, que era até 3, 4 anos atrás, e a nova Cirlei, que é uma nova versão. Quem me acompanha ou deve ter me visto na televisão, eu passei durante 18 anos, eu trabalhei na televisão em Cascavel. Então, eu tive toda uma construção. E eu achei interessante quando você me apresentou como jornalista. Eu acho legal, porque é um título, é um diploma que eu tenho. Aliás, tenho pós-graduação em televisão também. Mas isso é o que eu menos faço hoje. O que eu menos sou é jornalista. Mas eu honro isso. Porque eu costumo dizer que Deus me preparou durante quase 2 décadas dentro do jornalismo para me preparar, para me testar, para me orientar para fazer o que eu faço hoje. Então, tudo foi um excelente experimento, a fase do jornalismo, para que eu me tornasse mais resiliente, para que eu me tornasse realmente mais corajosa para fazer o que eu faço hoje. Então, foram 18 anos dentro da televisão, também passei por rádios, até que eu comecei a fazer uma grande transição de carreira durante a pandemia. Quando a pandemia chegou, o mundo caiu na cabeça de tanta gente, da minha também. Eu estava como chefe de jornalismo de uma das principais emissoras do Brasil. E a gente teve que aprender a fazer jornalismo, assim como todo mundo teve que aprender a fazer tudo novo durante a pandemia. Nunca tinha se feito um jornalismo daquela maneira. E eu tinha acabado de voltar de licença maternidade. O meu filho segundo, que é o Felipe, que completou 5 anos recentemente. Na época, ele tinha poucos meses quando eu voltei a trabalhar e a pandemia começou. Então, eu decidi que se eu continuasse, eu percebi, na verdade, que se eu continuasse naquele ritmo de trabalho, qual eu estava durante o período da pandemia, sem ter onde deixar os meus filhos, sem ter uma estrutura, eu ia ficar maluca e muito provavelmente a minha família também. Eu ia ficar doente e as coisas não iam sair bem a partir daquilo. E eu agradeço a Deus por ter tido maturidade de entender isso no tempo exato. Porque se eu continuasse por mais tempo insistindo, trabalhando e fazendo o que eu fazia, naquele período, muito provavelmente eu teria ficado doente. Então foi um start que Deus me deu em 2001. 2001 foi. A pandemia damos 2020 ainda. Quando aquele start veio do tipo, larga isso e vai fazer outra coisa. Mas assim, é tão importante quanto a gente saber que a gente não quer mais fazer aquilo, é a gente saber o que vai fazer depois. E eu não sabia. Ah, você não sabia? Não, eu não fazia a menor ideia. Eu simplesmente sabia que eu não queria mais trabalhar na televisão e não queria mais fazer aquilo. Agora, o que é que eu ia fazer depois, eu não tinha a menor ideia. Agora, o que me deu conta é que eu tinha 37 anos de idade, eu estava no topo da minha carreira como jornalista. E eu tinha uma vida inteira pela frente ainda. Então, naquela fase, eu falei assim, poxa, eu quero viver pelo menos mais até os 80, né? No mínimo até os 80 anos. Ou seja, eu tinha o dobro da minha vida pela frente ainda. E eu falei, eu não me vejo com 80 anos fazendo o que eu faço hoje. Eu não me vejo com 50 anos fazendo o que eu faço hoje. Então eu tive que tomar uma grande decisão. Falei, ou eu mudo agora, ou daqui 5, 10 anos vai ser tarde demais para eu começar uma nova carreira, fazer algo novo. E aí foi que eu comecei, então, nessa perspectiva de sair da televisão. Mas não foi fácil. E eu não consegui fazer aquilo sozinha. Eu tive que pedir ajuda
para poder me libertar. Isso é fascinante, muito, muito mesmo. Essa história é maravilhosa. Mas eu quero saber assim, o que o jornalismo, né? O que você levou do jornalismo para essa tua trajetória? Você deve ter levado. Com certeza. Coisa, porque você é uma excelente comunicadora. Eu só não levo. Eu posso dizer que talvez uma coisa que eu não levo hoje, que é aquele buscar uma notícia, um fato, converter em notícia e levar para as pessoas, que é o jornalismo diário, que era o que eu fazia todo dia na televisão. Eu tinha 3 jornais por dia para entregar. E depois que eu saí, enfim, também. Então, esse jornalismo diário é o que eu não faço mais. Agora, todo o restante do aprendizado em relação à comunicação, eu aplico hoje. Nas minhas palestras, nas minhas mentorias, no meu livro. Isso é storytelling. Jornalismo é a arte de contar histórias. Exato. Então, eu utilizo ferramentas de comunicação para fazer as pessoas entenderem por que elas estão nesse mundo. Certamente, em resumo, é isso. né? Essa é a minha missão. Minha missão de vida hoje é fazer as pessoas entenderem o porquê é que elas estão nesse planeta. E aí eu utilizo estratégias de comunicação para facilitar o acesso delas, para conectar com elas de uma maneira mais leve. Isso é maravilhoso. Então, conte para nós, para nossos seguidores, como que você começou? Quando foi que caiu a ficha? Não, vou para a área da palestra, vou escrever os livros, vou trabalhar com determinado tema. Como foi que surgiu Quando eu saí da televisão, eu montei um portal de notícias. Daí eu sou agro.net. Então eu fui para essa área de comunicação e agronegócio, que eram paixões. Eu vim da roça, minha família mora na roça até hoje. Então o agro está na minha veia. Então eu fui para esse lado. E aí passou e deu super certo. Um ano depois, a minha vida estava confortável de novo, financeiramente falando, eu estava muito mais tranquila, eu já podia trabalhar de onde quisesse, porque no online, eu estava no online, aquela coisa toda. Mas eu comecei a sentir novamente um vazio que eu sentia na televisão, que era aquilo de me sentir comendo, bebendo, respirando e pagando boleto. E eu costumo dizer para as pessoas que a vida é muito mais do que isso. A vida não é simplesmente comer, beber, pagar boleto e respirar. A nossa vida é muito maior do que essa, só que eu não sabia maior quanto, maior aonde, eu só sabia que eu queria mais. E aí eu passei durante um ano querendo fazer coisas, mas eu não conseguia. Então eu estudei muito, foi um período que eu saí da televisão que eu mergulhei em livros, eu mergulhei em imersões, eu mergulhei em mentorias, eu comecei a estudar muito. E quando a gente começa a estudar muito, nós entramos em nós, é o nosso autoconhecimento. E aí eu comecei a entender que tinha algo em mim que poderia me levar para outros lugares, mas eu não sabia exatamente o quê. Aí veio aquele turbilhão de ideias, enfim. E eu me vi bloqueada. Por incrível que pareça, eu já tinha quase 20 anos de experiência na comunicação, mas eu não conseguia falar de verdade aquilo que queimava no meu coração. Porque uma coisa é você falar para uma câmera, onde você tem ideia de quem está do outro lado, mas você não está com uma multidão de pessoas na sua frente fisicamente. E outra coisa, você fala ou que um TP, ou que o teleprompter, ou que te mandam você falar na televisão, ou você transmitindo um fato, não é a sua essência. O jornalista em si, pelo menos na época onde eu trabalhava na televisão, a gente não conseguia imprimir muito a nossa essência. Era muito mecânico. E aí, quando eu saí da televisão e fui entrar para a internet, eu comecei a me libertar um pouco disso, mas ainda era pouco, ainda era muito mecânico, ainda era muito notícia. E eu queria ser livre, de verdade, poder falar aquilo que queimava no meu coração. Mas eu não conseguia, por um simples motivo que bloqueia mais de 90% das pessoas. Necessidade de aprovação. Eu achava que tudo que eu fizesse tinha que ser extraordinário. Eu achava que ninguém ia parar para me ouvir. Porque eu não era coach, não era terapeuta, não era psicóloga, não era nada disso. Eu era jornalista. Falei, quem é que vai parar para me ouvir? Quem é você? Até esses dias você estava lá na televisão, agora você é nada. Então, essa história eu contava para mim. De que ninguém me ouviria, de que eu não tinha conteúdo, de que o meu conteúdo era fraco, de que eu achava que eu tinha que inventar a roda e a lâmpada. Só que isso já foi criado há muito tempo e não tem como criar mais. E é esse pensamento que a maioria das pessoas tem, que tem que fazer algo inédito. Não existe nada inédito. Você não pensava existe. assim em milhões de pessoas. Exatamente. Quando eu descobri, através das minhas mentorias, meus treinamentos, que tudo que existe debaixo da terra, debaixo do céu, em cima da terra, já foi criado por Deus. Então, nós não temos que criar nada. Nós temos que acessar. E tudo que eu fizer vai ser diferente, porque é do meu jeito. Eu posso montar um podcast amanhã e fazer um podcast. Nossa, mas tem milhões de podcasts do meu jeito. Igual eu faço, ninguém vai fazer. Igual você faz do seu jeito aqui nesse espaço, ninguém vai fazer. É exclusivo, nós somos seres individuais. Exato. E aí nessa busca, só que eu não sabia, né? Até então, eu só descobri depois. Nessa busca, eu entrava nesses estudos que eu te falei. Aí um dia eu entrei numa imersão aqui em Cascavel, foi em maio de 2022, eu lembro bem. Em maio de 2022 eu tinha que ficar lá 4 dias nessa imersão, sem família e sem celular. Sem família, para mim, estava normal, porque eu já costumava viajar, ficar sem os meus meninos. Agora,
sem o celular. Aí foi um desafio. No primeiro dia eu queria fugir. Eu já queria sumir de lá. Falei, que isso, estão me prendendo, enfim. Mas eu resolvi suportar o processo, porque a vida é sobre processo. E nós temos que entender isso, que quando a gente quer prosperar, nós temos que suportar os processos. E aí, quando eu entrei nesse lugar, eu tinha uma luta interna muito grande. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou católica, eu fiz todas aquelas coisas que dizem para fazer na igreja, só que eu tinha uma dor muito grande. Eu dizia, Deus não fala comigo. Eu não consigo ouvir Deus. E as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, Deus me disse que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso tal. E aí Deus... Eu falava, que Deus é esse? Que não fala comigo, que eu não ouço. O que tem de errado comigo? E eu entrei naquele lugar, naquela imersão, com essas duas dores. De não conseguir ouvir Deus e não conseguir falar o que eu queria. Então eu entrei lá com a cabeça a mil. No segundo dia, quando a gente estava naquele lugar, Deus falou comigo pela primeira vez. Nós tivemos um estudo da Bíblia na parábola dos talentos, Mateus 25. Quem quiser eu convido lá, porque está lá na Bíblia há mais de 2000 anos. Não é para mim, não é só para você, é para todo mundo. Parábola dos talentos, Mateus 25. Não vou entrar nos detalhes agora, eu convido você a ler. Porque naquele dia, eu já tinha ouvido essa leitura há muitas vezes, só que nunca igual aquele dia. Por quê? Porque o meu coração não era limpo. A gente vive num mundo hoje em dia, onde é só fazer, executar. É muito barulho. E Deus não fala com a gente no barulho. Deus fala com a gente no secreto e no silêncio. E eu precisava silenciar. E quando eu decidi suportar o processo, entrar naquele lugar, me afastar das pessoas, do celular, da família, de todo mundo, Deus falou comigo. Então, depois que a gente estudou sobre Mateus 25, parábola dos talentos, rolou uma questão muito forte lá comigo. Eu tive perdão, cura, muita coisa que aconteceu. Mas em resumo, porque eu conto isso nas minhas palestras, no meu livro, em detalhes, eu conto isso. Eu sei que eu escrevi minha primeira palestra naquele lugar, porque eu entendi. Através de uma mulher, Deus usou uma mulher que estava naquele lugar. E ela chegou para mim e falou assim, olha, Deus pediu para você abrir a sua boca para impactar a vida das pessoas. Utilizar os talentos, os dons que Ele te deu para fazer isso. Você não faz porque você tem medo do julgamento. Você acha que vão pensar de você porque você está na televisão. Maioria, né, Cirlei? Mas ela disse mais. Ela disse assim, ó, Deus disse para você, se você não fizer, quanto mais você fizer, mais Ele vai te curar. Só que se você não fizer os seus dons, Ele vai tirar. Aí eu senti um chute no meio do estômago. Muito forte. Eu falei, meu Deus, calma, eu tenho só 37 anos, eu tô presa aqui, deixa eu sair agora que eu vou começar. Eu entendi ali naquele momento, e é isso que eu digo, está na Bíblia, Mateus 25, parábola dos talentos. No final dessa parábola, Deus diz, quanto servo bom e fiel é aquele que multiplica os talentos, o que não é, no juízo final vai chegar, você tá fora. Em resumo, é isso. Que ano foi isso? Foi isso, foi 2022. 2022. É tudo muito recente. Tudo muito recente. Maio de 2022. Eu sei que eu saí de lá no domingo à noite. Eu já queria comer as paredes. E eu estava com a minha primeira palestra pronta. Porque eu já tinha estudado muito. E eu só tinha um caderno e uma caneta. E eu não prestei atenção em quase mais nada daquele lugar que aconteceu depois. Porque Deus já tinha me dado o recado. Eu só precisava executar. Então o start o start foi lá. Foi lá. Isso. Mas uma coisa é você ouvir Deus e você sentir isso no coração. E aí, começar por onde? Fazer o quê? Então, no domingo à noite, quando eu saí de lá, eu peguei o telefone e eu fui no meio onde eu era mais conhecida, que é o agro. Então, eu liguei para uma amiga minha que chama Maria Beatriz Orso. Ela é presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, qual eu faço parte, inclusive, lá da comissão. E as pessoas já me conheciam da televisão. Eu apresentei durante 10 anos um programa de agronegócio. Nessa época, eu ainda apresentava o programa. Então, por isso que eu falo, a comunicação, a televisão me ajudou muito a fazer essa nova virada, essa transição. E aí eu liguei para ela e falei, Beatriz, eu preciso fazer uma palestra. Você deixa? Ela disse, deixo. Quando você quer? Eu falei, o mais rápido possível. Dia 15 de junho de 2022, eu fiz minha primeira palestra, lá no Sindicato Rural. Foi um sucesso, deu certo, porque eu treinei muito, eu testei muito, eu decorei aquele negócio. E fui lá e fiz. Só que como Deus me disse, quanto mais você fizer, mais eu vou te curar, eu não queria parar mais. E aí eu montei uma estratégia. Eu ligava em todos os sindicatos rurais da minha região, aqui de Cascavel, todos os sindicatos, a maioria onde eu conhecia, onde eu tinha proximidade. E eu falava com as coordenadoras, fui para esse lado da mulher, porque é onde eu tinha mais uma linguagem, mais para falar com elas. E eu dizia, posso fazer uma palestra? E era muito engraçado, porque elas me diziam assim, mas Cirlei, você é jornalista, né? Eu falo, sim, sou jornalista. E palestrante, você é também? Eu falava, sou. No fundo, não era tudo verdade, né? Só que quando a gente determina para os nossos pensamentos que nós vamos ser algo, que nós vamos nos tornar algo, aquilo acontece. Hoje eu ensino isso nos meus livros e falo nas minhas palestras, que pensamentos geram sentimentos, que geram ações que trazem resultado.
o meu cérebro, eu já tinha determinado que eu seria uma das maiores palestrantes do Brasil. Eu só precisava que o meu corpo chegasse lá. Então eu precisava testar slides, eu precisava testar brincadeira, eu precisava testar conteúdo, eu precisava me testar no palco, eu precisava testar lugar, eu precisava testar. E você para isso eu precisava fazer isso em casa? Não, para isso eu comecei a marcar palestra. Aí eu fiz mais de 30 palestras. Se preparar não tem como. Jogo e treino é diferente. Eu treinava em casa, sim. Lá mesmo. Mas o jogo é diferente. O jogo, a emoção, o sentimento, você olhar o olho da pessoa, você ver a reação dela. Tem um monte de coisa que eu descartei nas primeiras palestras. Eu achava, isso aqui vai conectar. Aí eu utilizava na hora, todo mundo ficava me olhando, falei, não conectou. Na próxima eu vou mudar. Então eu ia trocando, até que pegava, até que pegou a palestra perfeita, sabe? E aí, nesse tempo, eu fiz mais de 30 palestras em 6 meses, de graça, pelo Paraná fora. Qual o tema que você, nessas primeiras palestras? A primeira palestra que eu construí e que é a mais contratada até hoje é Você Nasceu para Dar Certo, que é o tema do meu primeiro livro. Você Nasceu para Dar Certo, porque é uma palestra motivacional. Eu costumo dizer, na verdade, poucas pessoas entendem isso, mas é uma palestra ativacional. Porque motivação é aquilo que você vai, ouve, na hora você faz... E aí, é um fogo de palha, que eu digo, né? Você acende o pavio e afaga depois. Isso é uma motivação, você motiva. Agora, a palestra, quando ela é ativacional, ela ativa as pessoas para transformação. Então, esse tema que você aborda nas suas palestras é aquela dor que você sentia lá atrás. Também. Mas eu utilizo várias técnicas de comunicação e trago exemplos meus e de outras pessoas, enfim, para fazer as pessoas entenderem, sabe o quê? Você fala muito de destravar. Sabe o que as pessoas precisam entender? Que se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo, não tem nada diferente. As mesmas dores que eu tenho, você também tem. Mas para você ser jornalista, isso não facilita um pouco, Sirley? Não, porque quando eu saí da televisão, eu fui bloqueada também. Assim como 90% das pessoas foi. Então eu passei por essa dor. Eu sei como é. Você querer não conseguir. E depois conseguir. No sentido de transformação, você se encontrar. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras e no meu livro, nada do que eu falo, eu não experimentei. Tudo. E eu respeito quem faz palestra, que pega um tema, estuda e vai e faz. Tá tudo bem, eu respeito. Mas eu não falo nada nas minhas palestras do que eu não vivi. Então, por isso que eu estou sempre querendo entrar numa experiência nova. Certo. Porque quanto mais experiência eu faço, eu entro, eu pratico, eu me transformo e eu passo para as outras pessoas. Através de técnicas de comunicação para as pessoas entenderem. Então, tudo faz parte do storytelling, tudo faz parte. A minha transformação, ela é parte da palestra. Mas eu faço as pessoas entenderem na palestra e também nos livros que se eu conseguir, todas as pessoas conseguem. Porque o problema não é conteúdo. O meu problema, eu achava que era conteúdo. Eu dizia assim, tá, mas eu vou falar sobre o quê? Por exemplo, eu queria ir para o meio do agro. Aí eu cheguei a entrar numa pós-graduação de agronegócio, lá da USP, na Exalc. Eu entrei na faculdade, eu estudei durante 3, 4 meses. Porque eu falei, agora eu vou me tornar especialista no agro. E aí eu vou dar palestra disso. Idiotice a minha. Como é que eu vou dar palestra para engenheiro agrônomo? Como é que eu vou dar palestra? Eu acabei de sair de uma pós-graduação, eu vou palestrar sobre isso. Não fazia sentido, eu não vivo mais isso. A minha família está na roça. Até os 15 anos eu vivi na roça. Então, algumas coisas eu posso falar. Agora, hoje, o mundo mudou demais. Já faz 24 anos, 25 anos que eu saí de lá. Não faz sentido eu falar sobre agro hoje, sendo que eu vivo no agro de uma maneira mais superficial. Essa é a verdade. Sim. Agora, falar da minha transformação, que é algo que eu vivo todo dia, aí faz sentido. Falar sobre comunicação, que é algo que eu sou especialista, aí faz sentido. Então, eu só falo para as pessoas aquilo que faz sentido para mim. E quando você fala em transformar as pessoas se autotransformarem a partir de uma palestra sua, motivacional, que você dá as dicas também de como fazer isso, porque as pessoas não vão chegar também sem uma base para poder fazer uma palestra, por exemplo. Sim. Você tem dicas importantes ali que eu vi. A verdade é que a prosperidade, ela é natural. Natural. Todos nós já nascemos prósperos. Basta a gente olhar para uma semente. A semente já nasceu com a prosperidade dentro dela. Agora, se eu pegar uma semente, vamos fazer de conta que isso aqui é uma semente. E se eu colocar ela aqui em cima dessa mesa, ela não vai prosperar. Porque ela está no lugar errado. Agora, uma semente, seja ela qual for, ela é próspera. Ela já nasceu com o DNA de nascimento. E eu colocar ela numa terra fértil, ela vai nascer. Ela vai prosperar. Então nós, ou a maioria das pessoas, não prospera porque está no ambiente errado, não está ativada da maneira certa, enfim, tem uma série de fatores. Mas principalmente por estar pensando errado ou no lugar errado. Mas o nosso DNA é de prosperidade. Deus não fez ninguém para ser improdutivo. Deus fez todas as pessoas para serem prósperas. Acontece que no meio do caminho,
bloqueios, autoimagem, aprovação, necessidade, merecimento, capacidade, escassez, uma série de coisas que acontecem. Eu conto isso um pouquinho, aí é mais a imersão, né? Nas minhas palestras eu falo um pouquinho sobre isso, mas aí nas minhas imersões a gente entra fundo nisso. A gente entra mais fundo. E no livro também a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Agora, a sua pergunta em relação à questão de técnica sobre palestrar, é até um próximo passo. Eu vou abrir uma nova mentoria muito em breve, já trazendo novidade para você, para a gente entrar nessa questão de palestrar. Mas assim, eu te digo, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode. O problema não é conteúdo. O problema não é, eu não sei dominar o palco. O problema é a gestão das emoções. Esse é o grande problema. Eu já formei 6 turmas de mentoria, 7 turmas de mentorias nos últimos 12, 13 meses. E são mais de 100 alunas que eu já formei no Brasil inteiro, porque as minhas mentorias são online. E a questão é gestão das emoções. O que trava a pessoa é a crença de não merecimento, capacidade, um monte de coisa que ela coloca na cabeça dela. Então, é gestão das emoções. E é isso que eu trato nas minhas mentorias, por exemplo. Então, você acredita muito nisso. O que você pensa é aquilo que pode acontecer com você também. Tudo que o seu pensamento dá conta de chegar, o seu corpo é obrigado a chegar. Aonde o seu pensamento vai, o seu corpo vai. Só que você botar energia para isso. Precisa colocar energia, lógico. Lógico. Se você pensa o negativo eu nem falo sobre isso. Né? Você precisa botar energia nisso. Eu falo, pensamento geram sentimentos, ações, resultados. Nossa, pensei positivo, vou sentar aqui e vou esperar. Não vai adiantar. Então, assim, eu costumo dizer nas minhas palestras, por exemplo, quando a gente pensa no avião que caiu de Cascavel, saiu daqui, 62 pessoas morreram. Qual é o pensamento, qual é o sentimento que a gente tem? Alegria ou tristeza? Nossa. Tristeza, a gente tem vontade de chorar. Muito. Então, é um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação e que traz um resultado. Quando eu penso em algo negativo, eu tenho um sentimento ruim. Agora, do contrário, é verdadeiro. Quando eu tenho um pensamento positivo sobre mim, sobre o que eu posso ser, sobre o que eu posso fazer, é natural esse estímulo acontecer. Aí vem uma ação e resultado. Tem que criar um projeto para isso e tudo mais. Se você vive pensando que não pode, que não é capaz, você não vai ser capaz nunca. Não vai ser nunca. Na verdade, assim, tudo que você pensa acontece. Tudo que você pensa. Não, nada está dando certo na minha vida. Nunca vai dar certo mesmo. Se você continuar pensando dessa forma, nunca vai dar certo mesmo. No tempo que eu estava ainda fazendo a transição de carreira, eu lembro bem que eu cheguei como eu te disse, eu tive que pedir ajuda, né? Eu contratei um coach para me ajudar a sair da televisão, para você ter uma ideia de como eu estava enraizado naquilo. E eu lembro que eu cheguei para ele um dia com uma conversa do tipo assim: ó céus, ó mar, terra, tudo dá errado na minha vida. Então, por que todo mundo consegue as coisas e eu não consigo? E aí eu lembro que ele chegou para mim e falou: Shirley, para com essa conversa. Quer saber de uma coisa? O mundo tem mais o que fazer. Ele falou bem assim para mim: o mundo tem mais o que fazer. O mundo está preocupado com a terra, com o mar, com o sol, a água, tem a lua, tem 4 fases. Ele tem isso para cuidar. Ninguém está preocupado com você, não. É você que tem que assumir o controle da sua vida, autorresponsabilidade, bora fazer o que tem que ser feito. E aí eu comecei a entender. Aí o meu primeiro livro que eu li e que fez muita mudança na minha vida, foi muito especial, é o livro do Paulo Vieira, chama O Poder da Autorresponsabilidade. É um livrinho de cabeceira, uma capinha vermelha. Eu falei muito sobre esse livro já nas minhas palestras. Eu já vendi muito esse livro, porque ele realmente foi uma grande virada de chave na minha vida. Antes de ter o meu livro, eu vendi o livro do Paulo Vieira. Porque ele realmente foi transformador para mim. Lá tem ferramentas, tem técnicas, tem atividades. E ele fala muito isso, sobre... Tira a bunda da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. Em resumo, é isso. E para de reclamar. Para de reclamar. Quanto mais a gente reclama, mais... E aí você muda o pensamento. Quando você muda o teu pensamento, muda a vida, muda... Hoje, meu Deus, você não me vê reclamando. Não me vê. E eu tenho ranço de ficar perto de gente que reclama. Não fico. Começou a reclamar, tô fora. Um abraço, obrigada. Vai com Deus, segue tua vida. Ou entra no círculo da prosperidade ou da energia não boa, anda comigo. Né? Exatamente. Energia boa. Shirley, me diga uma coisa, esse teu primeiro livro, o que te inspirou a escrevê-lo? Na verdade, foi isso? Naquela mesma imersão onde eu estava, antes de sair, no domingo, Deus mandou uma outra mulher e ela falou comigo. Ela disse exatamente assim: Deus está me pedindo para você te falar, utilize os seus dons da comunicação, os talentos que Ele te deu para escrever um livro. Ele precisa que você faça isso. E que você escreva nesse livro alguns encontros que você teve com Ele, algumas coisas voltadas a Cristo, e Ele quer que você faça. Eu confesso que no dia, na hora, eu falei assim: ela é doida. Esse direct não é para mim, esse WhatsApp foi engano, é ligação da TIM. Eu falei: isso aqui tá errado, imagina eu escrever livro. Aí vem todas aquelas crenças, de novo, vieram na minha cabeça.
E assim foi durante 1 ano e meio. Eu procrastinei esse livro durante 1 ano e meio, porque eu dizia para mim assim, primeiro, eu não sou capaz de fazer um livro. Segundo, o que é que eu vou escrever? Terceiro, eu gosto de falar, eu não sou de escrever. Por mais que eu seja jornalista, eu não gosto de escrever. Eu gosto de falar. Liga aqui o microfone, a câmera e vai. Agora, escrever eu não tenho paciência. Terceiro e último, enfim, vários. Eu falava, ninguém vai comprar um livro meu. Quem é que vai comprar um livro meu? Quem sou eu para escrever livro? Livro é um negócio, porque eu não convivia com escritores. Quando você... Aí vai a força da ambiência, né? Quando você não convive com pessoas que fazem aquilo que você quer fazer, vai ser muito mais difícil de você se tornar aquilo que você quer se tornar, se você não convive com pessoas. Sim. Até que em janeiro... E aí eu fui procrastinando essa história. Embora tinha 2 ou 3 pessoas que estavam ao meu círculo que sabiam que eu tinha esse chamado do livro e que eu estava jogando para baixo do tapete. E volta e meia elas me cobravam. Falavam, Cirlei, e o livro? Eu falava, vai sair. Eu falava, vai sair. Só que eu não me sentia capacitada, nem merecedora, nem preparada para aquilo. Até que em janeiro de 2024, eu fui numa imersão. Lá vem de novo, né? A gente sair do mundo, a gente parar de viver o nosso mundinho e ir para lugares novos, se conectar com gente nova. Eu fui para Angra dos Reis numa imersão de 3 dias com mulheres poderosas do Brasil inteiro. Na verdade, eram 12 mulheres. E uma delas era dona de uma escritora. De uma editora. Uma delas, dona de uma editora. E no último dia, no domingo, eu peguei na mão dela e falei, viu, eu tenho um chamado de escrever um livro, só que eu não dou conta de fazer isso. Aconteceu isso, tal dia, tal lugar. Eu não sei como fazer, eu não consigo escrever, eu não dou conta disso. Tuas crenças limitantes demais, poderosa. Ela pegou na minha mão. A dedicatória desse 2º livro é para ela. Ela pegou na minha mão, ela falou, Cirlei, isso não pode ficar dentro de você. Tem gente morrendo porque você não está escrevendo esse livro. E eu vou te ajudar. E eu vou te contar algo que talvez você não saiba. Ela falou, você não precisa escrever o livro. Você só precisa me contar ele. E eu e a minha equipe vamos escrever para você. Quando ela disse isso para mim, porque essa era a minha dor, eu achava que eu tinha que sentar na frente do computador e escrever o livro inteiro. E uma coisa é escrever jornalismo, outra coisa é fazer reportagem, outra coisa é escrever um livro, tornar ele um negócio vendável, entende? Porque tem toda uma história que você precisa contextualizar. Eu não me via fazendo aquilo. Eu falei, eu não consigo fazer isso. E aí, quando ela me disse que eu só precisava contar o livro, eu fui falar com ela. Eu falei, a gente vai marcar 5 reuniões pelo Zoom. Você vai me contar e a minha equipe vai fazer isso para você. Eu falei, então a gente vai começar já. Aí eu dei o salto. E, na verdade, assim, ainda demorou uns 20 ou 30 dias, eu fugi. Porque eu ainda achava que, tipo assim... Aí eu virei uma outra chave. Falei, agora tá fácil demais. Sabe, aquele negócio assim... Não é possível que é só isso mesmo. Será? Isso que tá... Aí eu comecei a desconfiar que era fácil demais o processo, sabe? E ela falou, não, Cirlei, é isso mesmo. Confia em mim, vai dar certo. E aí, em 45 dias, foi em março de final de fevereiro de 2024... Quando eu assinei o contrato, e eu falei, só que eu falei pra ela assim, eu quero pro dia 1º de maio, meu aniversário, dia 1º de maio. Eu falei, dia 1º de maio, eu quero esse livro pronto. Ela falou, Cirlei, no mínimo 3 meses. Não tem como. Eu falei, agora eu tenho pressa. Só falei assim pra ela, agora eu tenho pressa. E ela entendeu o que eu precisava. E ela falou, não, se você der as devolutivas, porque elas escreviam, mas voltava. Eu fiz umas 20 correções no livro, que ia, voltava, ia, voltava. E ela falou, se você devolver pra gente no tempo certo, a gente dá conta e a gente vai fazer. Eu falei, então beleza, assinei o contrato. Pois na última semana de abril, o livro estava na minha mão, mandamos para a gráfica, imprimimos. E no dia 15 de maio, lançamos o primeiro livro em Cascavel. E Você Nasceu para Dar Certo. Não era para ser esse nome, não era para ser essa foto, não era para ser essa capa, mas nos 48 minutos do segundo tempo, o livro ia para a gráfica no dia seguinte, à noite. Deus me mandou uma luz, fala, é esse o nome, é essa a história, é isso que você vai contar. E aí eu mudei da última hora, enfim, e foi o sucesso que foi, tanto que em 45 dias nós recebemos o selo de best-seller, um dos livros mais vendidos pela editora, a qual eu escolhi para publicar o livro. E hoje mais de 3 mil pessoas já tiveram acesso a esse livro, que a gente consegue mensurar, né? Porque são 3 mil cópias. Agora, muita gente compra, empresta, e o e-book também. Sim, na internet não tem, claro. A gente não consegue mensurar. Isso é incrível. Olha a história da Cirlei, maravilhosa. Então, esse livro foi lançado em 2023. 2024. Maio agora? De 2024. Sim. Você já tem um outro livro. Já temos outro agora. Já. Esse ano já Sim, já tá, 2024 já foram 2 livros. 2 livros. Lançamento dia 17 de dezembro. Nossa, você deslanchou, hein? Você deu uma guinada na tua vida. Sabe o que aconteceu, abençada? Quando eu lancei o primeiro livro, no primeiro livro eu não falo sobre comunicação.
ele até tem comunicação, mas ele tem tudo isso que eu tô contando para você no livro. Então eu conto história, eu conto a minha história, eu falo, ele é um livro, ele tem tarefas, ele é intuitivo, então a pessoa vai pro Instagram, ela vai pro YouTube, ela ouve uma música, tem tarefas, é uma coisa assim muito... É mais na linha motivacional. É, mais na linha motivacional, esse primeiro. Ele conta um pouco da minha história e mais essa parte motivacional. E esse é o primeiro livro. E aí, mas eu falo um pouco também sobre comunicação, mas bem pouco. E as pessoas, quando eu comprava o primeiro livro, elas falavam, nossa, que legal, é sobre comunicação, né? Eu falava, não. E aí virou a minha próxima chave. Eu falei, não, as pessoas esperam da Cirlei Comunicadora um livro de comunicação. Eu preciso desenvolver isso. Eu preciso desenvolver, o meu segundo livro tá aí, já é esse, sobre comunicação. E aí as pessoas começavam a ler, quem gosta de ler, maratona em 2h30 consegue ler esse meu primeiro livro. Uma leitura fácil, tem 140 páginas, enfim, é bem leve de ler. E aí elas terminavam de ler o primeiro e já começavam a me pedir o segundo. E qual é o próximo? Como é que vai ser? A gente quer ouvir mais sobre comunicação. Eu falei, eu preciso fazer. E aí em agosto de 2024, então, eu dei início no primeiro livro. Só que também ficou parado lá durante uns 30, 40 dias por conta da minha agenda, não conseguia dar devolutiva, enfim, fui procrastinando de novo isso. Mas quando decidi, em novembro, comecinho de novembro, falei para a equipe, pronto, vamos fazer. E aí começamos e também 45 dias depois o livro está pronto, está aqui. E a gente lançou ele no dia 15 de dezembro. E já tô com 1.000 cópias impressas na minha casa e já começamos a distribuir, porque a pré-venda já foi um sucesso e já estamos distribuindo para o Brasil inteiro o livro. E agora para destravar as pessoas para comunicação, porque você nasceu para comunicar, aquilo que eu já te disse. A gente nasceu, saiu da barriga da mãe comunicando, chorando. O choro já é uma comunicação. E o livro é uma sequência do outro. Então, primeiro você mais ou menos motiva a destravar, né? A se transformar. Exato. Né? Embora, assim, ó, esse segundo livro, ele tem várias técnicas de comunicação. Agora você mas o último capítulo dele é sobre comunicar o seu propósito. Não tem como eu não falar de propósito. Essa é a minha essência. O meu propósito é impactar a vida das pessoas através da comunicação. Então, as pessoas precisam melhorar a comunicação. Exato. Porque eu entendo assim, ó, quando a comunicação melhora, tudo na vida vai melhorar. Tudo flui, né? Tudo vai fluir. A família vai fluir. A pessoa vai se entender melhor com ela. A família vai fluir, o trabalho vai fluir, a sociedade. Mas, Cirlei, eu vejo assim que se você se comunica melhor, né? Hoje, por exemplo, se eu me comunicar melhor hoje... Porque eu destravei alguma coisa, não é assim? Sim. Uma sequência do outro. Porque realmente me permitia isso. Né? Eu destravei bloqueios que estavam me pedindo, crenças limitantes, enfim, para poder me comunicar melhor. Exatamente. Acho que é uma sequência, uma coisa que é ligada a outra. Eu trago muito no livro sobre essa questão de as pessoas quebrarem crenças. Eu tenho um capítulo sobre gestão das emoções. Gestão das emoções, crenças. Ali eu trago no livro o que trava as pessoas de se comunicar. Eu trago os 5 P's. Pais, padrinhos, professores, padrastos, pastores ou padres. Esses são os 5 P's. Em alguma fase da sua vida, alguém te bloqueou. Se você está me vendo agora e você tem medo de falar em público, alguém te bloqueou. Até os teus 15 anos de idade. 15, 16, até a adolescência. Por que até essa idade? Porque era a época que você não mandava na sua vida. Alguém mandava em você. Então, mas principalmente os pais, tá? Os pais têm um papel fundamental nisso. E isso acontece inconscientemente. Os pais não bloqueiam a gente para dizer assim, nossa, agora eu vou lá bloquear meu filho hoje. Não. Acontece que nós somos fruto da nossa vivência, da nossa história. Quem tem mais de 30 anos, 30, 35, 40, principalmente acima de 40, 50, viveu numa fase em que criança não tem voz para falar. Cala a boca, ouviu muito isso. Cala a boca, você não fala, na mesa você não come, é o último a comer. Então as crianças foram muito bloqueadas, e até a fase da adolescência. Quem tem 40 a mais? Tô enganada ou não? Não, de forma alguma. Acontece isso. Então, esses bloqueios, eles vieram te trazendo uma carga de não merecimento, não sou capaz, não sou merecedora, eu não sirvo para isso. Então, os nãos, e vem um monte de não na nossa cabeça. E o que é mais mágico de tudo é que esse livro é sobre comunicação, mas esses bloqueios, eles não são só sobre comunicação. Eles são sobre tudo na nossa vida. Os nossos bloqueios, eles se desenvolvem em alguma área. Tem gente que ouviu muito não na vida e foi bloqueado na comunicação. Tem outras pessoas que ouviram muito não e foram bloqueados na questão financeira. Tem gente... Então, depende. Cada um desenvolveu. Mas é fato que alguém te bloqueou. E aí eu trago como desbloquear, enfim, como é que faz isso no livro também. Bacana. Cirlei, e quantas pessoas você acha que você impactou com as suas palestras?
Só no ano de 2024, eu fiz 120 eventos e palestras. Numa soma rápida, aí nos 2 anos, foram mais de 250 eventos nos 2 anos que eu despontei, assim, como comunicadora em palestras, né? A gente estima uma média de 50 mil pessoas. Mas assim, quando eu faço live todo dia praticamente, estou numa fase agora de maratona de lives, então eu faço muita live, então não dá pra gente ter uma noção exata de onde vai, quando cai pra internet. Claro. Mas no físico, a gente acredita em uma estimativa de 40, 50 mil pessoas nos últimos 2 anos. E você consegue ter um feedback? Muitos feedbacks. É por isso que a gente continua. Porque o feedback, ele é fundamental pra gente saber aonde vai. Tá numa palestra, você vai para uma palestra, faz a palestra. Ok, lá mais de 1000 pessoas, que eu vi que você dá palestra para, meu Deus, uma legião de mulheres. Tem eventos de 20 pessoas e tem eventos de 1.200, 1.500 pessoas. Mas impacta muitas pessoas, não é, Cirlei? Então, assim, você tem esse feedback pelo Instagram, De todas as formas. Algumas vêm imediato. No final, elas já vêm, já querem tirar fotografia, já adquirem um livro, já conversam, já falam ali aquilo que destravou, aquilo que percebeu. Porque tem gente que tem essa sensibilidade destrava na hora. Tem gente que no meio da palestra eu vejo... É muito incrível, assim, porque... tem algumas pessoas que mudam o semblante no decorrer do processo. Né? Começa a palestra de um jeito e elas terminam a palestra de outra. Assim, é impressionante. E eu lá na frente, como comunicadora, eu percebo isso. Isso é bem mágico. Pessoas chorando na tua palestra. Muitas. É porque eu faço uma atividade no final que é muito, muito forte. Eu faço a pessoa ela cair para dentro dela. Assim, é bem forte, bem poderoso. Envolvendo a questão de Cristo, né? Todas as minhas palestras têm Cristo envolvida. Não tem como eu tirar Cristo de nada. Sempre ele vai estar presente. Então, eu trago muito a questão da espiritualidade, sabe? Eu começo numa pegada e aí, da metade em diante, eu venho muito forte essa questão da espiritualidade. Que é o que eu entendo, que é o que as pessoas precisam. De falar com Deus. Deus falou comigo. Isso é muito forte, Cirlei. Quantas pessoas, entendeu? Eu nunca senti isso, né? Eu ensino nas minhas palestras e no meu livro como as pessoas fazem isso. Porque assim, é uma dor muito grande de muitas pessoas. Deus não fala comigo, Deus... Eu ensino como é que foi comigo. Eu volto assim, eu sempre digo, pode ter vários métodos, mas eu falo o que funcionou comigo, o que eu fiz para que Deus começasse a falar comigo. Porque depois que a gente começa é maravilhoso. Depois não para mais, assim, é muito gostoso, é muito rico, muito abundante. Isso. Cirlei, mas aí, só para responder que você me falou, eu falo ali, mas muito o Instagram também. O Instagram me traz muita resposta, elas vêm, conversam, às vezes meses depois, elas falam que tal dia, ou então elas me encontram em algum lugar, elas contam. Então, tem muito feedback nesse ponto, assim, em todos os lugares, é muito mágico. É muito gostoso esse retorno, né, Cirlei? E você, depois que você começou a ser palestrante, escritora, você viaja o Brasil inteiro? Eu fiz 6 estados esse ano. O maior estado, claro, que a gente faz ainda é o Paraná, porque eu atendo muito cooperativas, sindicatos rurais. Então, aqui é o berço, né? Os sindicatos rurais do Paraná são os mais fortes e as cooperativas do Paraná são as mais fortes. Então, tá dentro da minha casa. Então, boa parte das palestras dos eventos que eu fiz em 2024 foram no Paraná. Boa parte foi no Paraná. Mas aí atendi Santa Catarina, São Paulo, Rondônia. Atendi também... que mais? Quais estados? Paraná... Teve mais um agora. Mato Grosso do Sul. Então, são os estados que eu atendi em 2024. 2023 também atendi 3, 4 estados. E agora estamos expandindo. E o perfil Pará. Não, atendi mais um. Fui pro Pará também em maio de 2024. Tá aí, mais um que eu tinha esquecido. E o perfil são mulheres, o público então, são mulheres. Esse ano nós começamos através dos pedidos que vieram para casais também. Então, agora entramos no público misto. Tem uma cooperativa que me contrata para fazer eventos, que é a Coamo. Uma das cooperativas que mais me contrata, inclusive, nesse ano 2024, foi a Coamo. E eu fui fazer uma série de palestras com eles no mês de agosto, em alguns municípios do Paraná. E era muito interessante porque eram para mulheres, 500, 600 mulheres. Mas quando terminava a palestra, o gestor daquela região, eles falam assim, enfim, o gestor, né, daquela região, o gerente da unidade, é homem, geralmente é homem. E quando terminava, ele estava sentado na primeira fileira chorando. Pra você ter uma ideia. E aí ele pegava o microfone, aconteceu isso em 4 lugares que eu fui. Faxinal, Ivaiporã, Tupanci e Toledo. E aí quando terminava, eles pegavam o microfone e diziam assim, dá para você voltar aqui no final do ano e fazer essa mesma palestra para os maridos, para os casais agora?
Eu falei, dá. E aí voltei, fiz uma segunda rodada agora, no mês de novembro, para casais, nesses 4 lugares. Foi muito mágico. E a abordagem foi incrível. é a mesma? Eu mudo um pouco, porque as mulheres já estavam, né, no primeiro. Então eu preciso também trazer, Sim, eu gosto inovar. sempre de trazer. Mas a palestra, o tema foi a mesma, mas eu trago coisas novas. Nunca é a mesma coisa. Tem mulheres que já foram em 5, 6 palestras minhas, de livre e espontânea vontade. Mas- Eu chego e pergunto para elas, eu já faço questão, eu pergunto assim, quem já veio numa palestra minha? Geralmente já teve alguma que já foi, só se eu estou em outro estado, algo assim. Mas senão elas levam uma meia dúzia ou mais, levanta a mão. Aí eu chego lá e pergunto, falo, por que você veio de novo? E aí elas falam, não, porque ou foi muito bom, ou porque a gente quer ver coisa nova. E de fato, assim, elas não são mais as mesmas e eu não sou a mesma. Amanhã, se a gente marcar uma mesma entrevista aqui nesse mesmo lugar, amanhã não vai ser igual. Não vai. Não vai ser igual. E elas falam exatamente isso. Elas falam, nossa, mas você falou coisa diferente. Eu falo, lógico, porque eu mudei. Então, aí, por isso que eu digo, eu tô sempre querendo envolver novas experiências na minha vida. Porque quanto mais experiências, eu vou trocando as minhas falas. Eu vou trocando as minhas experiências nas minhas palestras também. Claro. E vai mudando. Pra você ter uma ideia, essa palestra Você Nasceu Pra Dar Certo, eu escrevi ela, a base, dentro daquela imersão que faz mais de 2 anos e meio. O nome é o mesmo, mas praticamente só o nome. O restante toda a palestra foi se moldando, foi sendo adaptada para a nova realidade que eu tenho vivido. Então é sobre isso. Eu posso fazer essa palestra de novo daqui a 1 ano. Tem sindicatos rurais para o mesmo grupo de mulheres que eu já voltei pela 3ª vez. Vou voltar o ano que vem, já na verdade, já fui contratada para voltar pela 3ª vez. Maravilhoso. Elas querem, eu tô lá. Não, realmente as pessoas estão precisando ouvir coisas novas, motivacionais. Tem um dado também que é importante, tudo que a gente ouve desse podcast aqui, as pessoas que estão vendo esse podcast aqui, menos de 20% do conteúdo elas vão absorver. Faz parte, é isso mesmo. Uma mentoria, um treinamento, uma imersão, 20% do conteúdo a pessoa absorve naquele momento. Por isso que faz tanto sentido, numa segunda fase, ela vê de novo. A mesma palestra, o mesmo treinamento, o mesmo curso, porque ela vai absorver outros 20%. O 20% que ela já pegou, ela já foi. Agora, os outros 70% que ficaram ali, ela pode estar pegando. 70%, 80% ela perdeu, entre aspas, né? Ou deixou de absorver. Então, ela vai absorver no segundo momento. Isso acontece na leitura Todo lugar, de um isso é livro estatística. também? Um livro Tudo. você volta, você lê de Sim, novo, tem lê gente 2 que fala isso pra mim, ó, tô relendo o livro relendo, agora. Muitas pessoas, essa semana, Sim. agora, esse período de fim de ano, falaram isso pra mim. Nossa, eu tô com o livro aqui, eu tô relendo ele agora e tô vendo coisas. Vou dizer pra você, eu preciso reler o meu primeiro livro urgente. Porque esses dias eu peguei ele e falei, nossa, sério mesmo que eu escrevi isso? Sabe quando você pega e fala assim, gente, mas eu não lembrava que eu tinha isso aqui no meu livro. Olha, isso aqui vai me ajudar pra tal coisa. Porque a fase que a gente tá vivendo é diferente. É diferente. É diferente. Uma curiosidade minha. Claro. Essas palestras para casais, você aborda relacionamento dos casais também? Eu adapto, sim, é isso que eu digo. Eu adapto porque aí vem o storytelling, né? Aí vem a estratégia de comunicação, que a gente usa estratégia de comunicação. Por exemplo, só dar um exemplo aqui rápido. Eu falo muito sobre a questão do pensamento. Quando é só para mulheres, eu uso tudo eu trago exemplos. E aí são as estratégias de comunicação para fazer as pessoas entenderem aquilo que eu quero que elas entendam, para chegar na mensagem, né? De uma maneira mais fácil. Até porque o meu público geralmente é um público mais simples, né? Mais humilde. Então eu gosto de facilitar o processo. Então, quando eu faço palestra só para mulheres, eu pego um exemplo de que, assim, cuide dos seus pensamentos, eu falo para ela, né? E aí eu pego alguns exemplos, por exemplo, de propriedades rurais, onde as pessoas reclamam muito, falam muitas coisas que não são positivas sobre a propriedade, ao lado tá crescendo os filhos, eles vão crescendo e contando e vendo aquilo, enfim, eu conto uma história em cima disso. Quando é para casais, eu conto essa história também, porque a maioria dos homens nas propriedades rurais são os que mais reclamam. De que tudo vai dar errado, que vai vender, porque dá prejuízo, porque o governo só rouba, ficam contando essas lorotas aí dentro da propriedade rural. E do lado tá crescendo os filhos, os netos, ouvindo isso. Quando os filhos crescem, eles vão embora. Ó céus, ó terra, ó mar, por que deu tudo errado? Ué, você falou a vida inteira que era ruim. E agora você quer que o teu filho venha aqui cuidar daquilo que você a vida inteira falou que era ruim. Ele vai embora, com razão dele, né? Ele tá certo. Se é ruim, ele vai embora. E aí o pai acha que deu tudo errado. Não deu errado, ele só cumpriu aquilo que você estava dizendo. Ele vai levar essas crenças. Exatamente. Então eu faço dele, eles entenderem isso. E olha, é muito mágico quando eu falo sobre isso. Então eu dou uma pegada nesse ponto, mas eu também levo para dentro do relacionamento. Eu falo assim, ó, teu relacionamento pode não estar aquela maravilha hoje, né? O que você anda declarando sobre o seu marido, sobre a sua esposa? Que ele é muito próximo, que é maravilhoso, que ele não, que é ruim, que é um problema, que é um beberrão. Qual é a história que você conta? Aí eu aprofundo isso, eu brinco com elas e tal, mas no fundo sempre eu falo, não existe brincadeira mentirosa. Não existe. Se é mentira, então não conta.
Eu sou assim. Hoje eu entrei já eu não fico suportando essas brincadeiras bobas, sabe? Ah, é uma bobeira. Então não fala. Porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Toda. Então todas as minhas brincadeiras nas minhas palestras têm uma mensagem. Existe um porquê dela estar ali. Existe uma mensagem que eu quero entregar para as pessoas. Então, por isso que eu trago de uma forma, às vezes, lúdica até, faço alguma dinâmica, mas tudo tem um porquê de estar ali. Então, eu abordo o relacionamento de uma forma indireta para eles entenderem que... Faz a pessoa refletir mesmo, né? É para casa e Só que assim, ó, eu costumo dizer nas minhas palestras, e está no meu livro, quando uma pessoa da casa se cura, todo ao redor se transforma. Quando a palestra é para a mulher, a minha frase é: quando uma mulher se cura, toda a família se levanta. Porque eu sou prova disso. Quando eu me levantei na minha casa, 1 ano e meio depois, a minha família começou a... E esse ano, 2024, eu tenho vivido o melhor ano da minha vida. Em todas as áreas. E também na minha casa. O extraordinário, O extraordinário começou a acontecer em todas as áreas da minha vida. Financeira é uma consequência, família, tudo. A prosperidade, ela vem. É por isso que eu digo, a prosperidade é natural, ela vai acontecer. E aí, quando a palestra é para casais, eu digo que quando uma pessoa da casa se levanta, porque pode ser o marido. Acontece que não faz sentido eu falar do marido se eu estou numa palestra para mulheres. Claro. E se eu estou numa palestra de homens, eu só adapto a linguagem. Então, a mensagem eu passo. Mas eu adapto a forma de eu contar aquela história, para que os casais tenham essa visão. Eu conto algumas coisas do tipo... eu dou um exemplo, e aí vem mais uma história minha, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas durante muito tempo da minha vida, eu não gostava de receber presentes do meu marido. E aí eu conto quando eu desbloqueei nisso. Foi a minha primeira imersão que eu fiz em Cascavel, em março de 2024. Eu desbloqueei para isso. Meu marido chegou com um buquê de flores para mim, no meio do evento acontecendo. Era só mulheres. Meu marido chegou com um buquê de flores. Sendo que há muito tempo ele não me presenteava mais. Porque quando ele me dava presentes, eu chegava em casa. Ele me dava presente quando eu trabalhava na televisão. Quando eu chegava em casa, eu massacrava ele. Dizendo que eu não queria, que não podia, que não precisava, que aquilo ali ia murchar aquelas flores. Eu contava um monte de história para ele. Só que veio uma carga de crenças do meu passado. Eu perdi meu pai, tinha 9 anos de idade. Minha mãe foi cuidar da vida, da família, porque senão a gente ia falir. Eu sou a caçula. Eu tinha 9 anos, eu era a caçula. Minha irmã mais velha tinha 17, no meio dali tinha mais 3. Então minha mãe precisou trabalhar, cuidar da roça, das coisas, da propriedade. Minha mãe tinha 45 anos, meu pai 51. Foi tudo muito, muito rápido. E eu instalei uma informação muito poderosa na minha vida. Segura esse choro, resolve tua vida, ninguém vai cuidar de você. Então quando eu me vi casada com um homem mais velho, primeiro eu busquei um pai e não um marido. Eu só entendi isso esse ano. Eu busquei um pai, ele é 13 anos mais velho do que eu. Então, o nosso relacionamento, até então, ele nunca foi aquela maravilha de marido e mulher. Ele era pai e filha, é diferente. Hoje eu entendo isso. E por isso que a minha vida hoje tem se tornado tão maravilhosa, porque eu tenho entendido. E quando a gente entende isso, a gente sabe aonde vai curar. E quando a gente começa a curar, não tem como você não viver o extraordinário. Dói. Mas é necessário mexer na ferida. Eu falo isso nas minhas palestras. É preciso cavar o poço. Quando você começa a cavar o poço, lá no fundo tem água. No centro da terra a gente sabe que tem água. Só que vai depender do tanto de energia que você vai botar para cavar esse poço. Mas vai doer, mas você vai chegar lá. Então, quando eu comecei a viver essa grande transformação na minha vida, minha família foi transformada. E nesse dia, esse meu marido chega com flores no meio do meu rolê acontecendo. E eu podia dar na cabeça dele aquelas rosas, né? Falar, sai daqui esse negócio, né? A Shirley de um tempo atrás faria isso. Mas naquele dia eu entendi que eu ouvi da minha mãe a vida inteira: não precisa ser presenteada, você não merece isso, eu não sou merecedora, cuida da tua família e não da minha. Minha mãe, quando eu dou presente para minha mãe, dava presente para minha mãe até aquele dia, porque ela estava lá na primeira cadeira, ela também virou a chave na hora. Eu ouvia disso dela: filha, não precisa me presentear, cuida da sua família. Não, eu não mereço isso. É a frase que as mães mais falam pra gente. Não mereço isso, minha filha. Não precisa se incomodar. É a frase que mais as mães falam pra nós. Eu ouvi isso minha vida inteira. É óbvio que quando chegavam pra mim, eu não aceitava. E outra, eu era chefe na TV. Imagina eu chorar na frente de 40 pessoas que eu era chefe. Eu ia mostrar minha vulnerabilidade. Fraqueza. Bobeira isso. Hoje eu entendo que não tem nada de fraqueza em você chorar e tudo mais, enfim. Mas na época eu não entendia. Tá tudo bem. Quando meu marido chegou naquele dia foi disruptivo. Porque eu entendi na hora. Que a minha transformação transformou ele também. Porque em nenhum momento eu cheguei pra ele e falei assim: amor, agora você já pode me dar presentes. Não. Ele entendeu que eu já estava diferente. Você foi se transformando. E ele ganhou, também, ele teve coragem. Exatamente. Eu me tornei uma nova mulher. E ele teve coragem de vir e fazer esse ato na frente de todo mundo, coisa que ele não fazia há muito tempo mais.
e tem se tornado um novo homem, uma nova família e tudo novo. Por isso que eu digo, quando um da casa se cura, é natural. Não é simples, não é fácil e às vezes não é rápido, mas é possível. Porque se foi possível comigo, é possível com qualquer pessoa. Buscar ajuda, né? Com certeza. E eu vejo assim que essas mulheres que a maioria do teu público são mulheres, né? No começo, pelo menos. Imagina quantas dores e quantas crenças carregam essas pessoas, né? Exato. E exatamente o meu público ainda é mais mulher do agro, inclusive. Do agro, que vive numa situação difícil também, Exato, assim, né? Exatamente. Eu acredito que eu entendo um pouco. Não que eu não consiga conversar hoje com mulheres empresárias. Consigo, até tenho. Fiz vários eventos já para mulheres empresárias, porque mulher é mulher, né? Claro. Mas eu carrego isso, eu vejo como a minha mãe viveu, como as minhas irmãs viveram, como eu vivi. Então, a gente tem uma identidade maior em relação a isso. É uma verdade diferente, tá? É diferente. E por isso que eu gosto tanto de falar para esse público. Você esteve próximo e você viveu isso. Então, para você, é fácil até falar sobre, isso. né? É mais confortável. É confortável. E Sirley, agora assim, com tantas palestras, com tantas viagens, como que a Sirley conduz a casa, a família? Essa pergunta talvez seja a mais desafiadora. Esse ano de 2024 foi realmente muito desafiador para mim, nesse sentido. Mas eu já fui muito questionada em relação a isso. Conciliar eu já fui tudo muito, isso, né, eu tenho certeza que já fui muito julgada em relação a isso. Mas eu confesso a você que o meu coração está em paz. Eu já tive muitas guerras internas sobre isso. Eu conto isso no meu primeiro livro. Em 2023, num dia, eu estava indo fazer uma palestra no município chamado... Eu tinha 2 palestras no dia, porque já aconteceu muito de eu fazer 2 eventos no mesmo dia, tarde e noite. Eu saio do lugar, corro pro outro e faço. Em 2024 aconteceu isso. Em 2023, menos, porque estava no começo da carreira, mas aconteceu. E num dia eu estava numa palestra num município pequeno, eu precisava me deslocar para outro município. E no meio desse caminho, eu estava muito cansada. Era em novembro de 2023, eu estava muito cansada. E naquele dia eu falei assim, quer saber? Chega. Eu não vou mais fazer palestra. Acabou. E por que eu falei aquilo naquele dia? Porque eu perco boa parte das apresentações dos meus filhos na escola. Ou eu tô... Dia das Mães, sempre tem apresentação e sempre tem palestra. Dia da Mulher, é o mês mais disputado do ano, é o dia mais disputado do ano. Eu já tenho 4 pedidos para o ano que vem, já tenho uma fechada e outros 4 na lista de espera. Dia das Mães. Então, sempre tem evento. Final do ano é onde mais tem eventos. Novembro, dezembro, outubro e novembro, mês do outubro rosa. Sim. E é um mês que tem apresentação, encerramento de ano. Então, eu me vi muito vulnerável naquele ano e eu disse assim, quer saber? Não adianta eu querer mudar o mundo de todo mundo. Eu vou cuidar do meu mundo, da minha família. Eu me revoltei naquele dia. Em algum motivo, eu me revoltei. E eu lembro que eu disse pra minha assessora, estava do meu lado dentro do carro. Falei, quer saber, eu não vou mais palestrar. Chega, é a última temporada. Não quero mais saber disso aqui pra mim. Vou cuidar da minha família, da minha vida, dos meus meninos. Ela me olhou meio assustada. Ela falou, mas Sirley, você disse pra Deus que você ia fazer esse negócio e agora como é que você... Eu falei, não quero saber mais, chega. E foi assim, tão incrível, que eu fiz a palestra de tarde. Quando eu cheguei para fazer a palestra de tarde, no município chamado Teixeira Soares, eu já senti a minha voz afetada. Diferente. Quando eu terminei a primeira palestra, eu me desloquei 100 quilômetros para a próxima palestra. Eu cheguei lá, na frente da Câmara de Vereadores, do município de Rio Azul. Eu conto em detalhes isso no livro. Quando eu, enfim, nesse meio caminho aí, algumas coisas aconteceram também, eu perdi a minha voz. Eu fiquei sem voz em poucas horas, após eu ter declarado que eu não faria mais palestras. Foi desesperador, porque eu considero que a minha voz é a minha principal ferramenta de trabalho. Para fazer aquilo que eu preciso fazer na minha comunicação. Eu cheguei na frente da Câmara de Vereadores, eu estava praticamente sem voz e tinha um público me esperando lá dentro para eu chegar e entregar a mensagem. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu fiquei desespero, eu comecei a chorar, não sabia o que fazer. Só que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu entrei e eu só falei pro pessoal da organização, falei, olha, eu só preciso ficar quieta porque minha voz, de alguma maneira, é alergia, alguma coisa, né? As histórias que eu contei para mim, né? E para eles na época. E eu falei, eu só preciso ficar quieta aqui um pouquinho para eu poder não piorar, né? Porque eu sei que quando a voz fica prejudicada, o que a gente menos pode fazer é falar, precisa ficar quieta para poder restaurar aos poucos, né? Isso leva tempo, leva dias às vezes. Eu falei, lascou. Mas eu vou fazer o que eu posso fazer nesse momento. Pastilha e tal. E toquei. Aí, a hora que começou, eles me chamaram para frente. E quando eu peguei o microfone para falar, eu não vou dizer assim que a minha voz foi aberta, limpa, como está aqui claramente. Não, mas melhorou muito, muito. Eu lembro que eu olhei pro lado assim, tava a minha assessora, e quando eu olhei pro lado e ela percebeu que a minha voz estava melhor do que estava dentro do carro,
ela já começou a chorar na hora, porque a gente começou a entender. Só nós sabíamos o que estava acontecendo ali. E aí eu falei, naquela hora, no meu pensamento, eu falei assim, eu vou fazer a melhor palestra que eu já fiz em toda a minha vida. E foi o que eu fiz. Arrebentei. No final, aquela mulherada chorando desesperadamente. E aí, naquela época, eu ainda abria para perguntas ou para algumas colocações, se alguém quisesse falar. Hoje eu não faço mais isso, porque eu termino de outra forma, né? A palestra mudou. E eu lembro que eu entreguei o microfone e a secretária de saúde do município de Rio Azul, na época, pegou o microfone e já contou em prantos o que tinha acontecido com ela durante aquela palestra. E eu lembro muito bem da última frase que ela disse. Ela disse assim, nunca pare de fazer o que você está fazendo. Aí eu desabei, né? Porque aí ninguém entendeu nada até então, porque só eu sabia o que eu estava vivendo naquele dia, a luta interna que eu estava. E quando ela falou aquilo, eu desabei. E aí eu contei parte da história. Eu falei, olha, vocês não estão entendendo. Hoje à tarde aconteceu isso, eu disse que não ia lá atrás, e agora você me diz isso. É um sinal. Para mim foi um sinal. Do tipo assim, você não pode parar. Não pode parar. Por isso que esse ano, embora no ano de 2024, embora muitas lutas internas, muitas ainda questionamentos, e aí dói para mim quando as pessoas chegam para mim e me julgam por isso. Mas ao mesmo tempo, eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu tenho um propósito de fazer isso. Não é simplesmente pela fama, não é pelo dinheiro, não é sobre isso. É sobre terminar uma palestra e entender que as pessoas chegam para mim e falam assim, você mudou minha vida. Eu precisava ouvir isso de você. Isso aqui transformou meu casamento. Isso aqui depois, né? Elas vêm meses depois. Chega a gente para mim dizer, aquele dia, naquele lugar, você não se lembra. Mas tal coisa que você disse mudou minha vida, meu casamento. Eu pratiquei e mudou. Não tem como eu parar. O dia que eu tiver que parar, eu vou saber. Porque Deus vai me dizer. E você Mas por considera enquanto, uma missão, então? Com certeza, com certeza. A minha missão hoje é impactar a vida das pessoas através da comunicação. Eu não posso parar por enquanto. E eu sei também que enquanto eu estiver fazendo o que Deus me pede, os meus estão sendo cuidados. Eu sei que estão. Vai ter um monte de gente agora que vai dizer, os psicólogos, terapeutas, eu não julgo vocês por pensarem que eu estou fazendo algo que não esteja no padrão de vida que vocês acham que é o certo. Tá tudo bem. Eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo até que Deus me diga, faça. Talvez chegue um dia que Ele diga, não é mais isso para você. Tá tudo bem. Eu vou fazer outra coisa que Ele vai pedir para eu fazer. Mas, por enquanto, é o que eu tenho para fazer. Maravilhosa. Essa mulher é realmente maravilhosa. E Cirlei, poderia dar uma dica para os seguidores, para alguma pessoa que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, que queira mudar sua vida, que não esteja contente com o seu trabalho, com o que faz hoje, que queira seguir o coração, seguir o chamado, né, de Deus também. O que você diria para essas pessoas? São várias coisas, mas eu vou resumir em algumas, poucas. Talvez a principal delas. Só tenha coragem de dar o próximo passo. Nós queremos, inclusive as mulheres, principalmente, saber o caminho todo. O final da história, todos nós já sabemos. E talvez se você não saiba, eu vou vir aqui para te alertar. A gente vai morrer. Esse é o final da história. Todos nós vamos morrer. Por que a gente tem tanto medo de algo que a gente já sabe o que vai acontecer? A questão é como a gente vai chegar até esse dia. O que nós estamos fazendo para chegar nesse dia da melhor forma possível e com a certeza de que nós fizemos o melhor nessa terra. Deus não quer que nós sejamos as melhores. Todo dia que a gente acorda, eu quero ser a melhor. É a competição, né? Eu quero ser a melhor palestrante, a melhor. Eu falo que hoje eu sou uma das palestrantes mais contratadas do Brasil. Isso é verdade. Porque eu fiz 120 eventos em 365 dias de 2024. Agora, ser a melhor tá longe de querer isso. Até porque eu nunca serei. O que é o melhor? O melhor para você pode não ser o melhor para mim. O melhor para o fulano não é para ciclano. Então a gente não precisa ser o melhor. A gente tem que entregar o nosso melhor. Isso sim. Entregar o nosso melhor aonde a gente está no dia de hoje, fazendo o que a gente faz hoje. E ter coragem de dar o próximo passo. Porque a gente tem que deixar o futuro que Deus vai cuidar. Só que se a gente não fizer o nosso passo hoje, o próximo passo, dar o próximo passo, nunca vai ser melhor amanhã. Sempre vai ser essa vida mediana. O bom tem que morrer para o ótimo começar. E tem gente que chega para mim e fala, Cirlei, mas a minha vida já é estável. O estável tem que acabar. Esse negócio de estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Uma árvore, ela nunca é estável. Se você medir uma árvore hoje e medir ela amanhã, ela não vai estar do mesmo tamanho. Ou ela está crescendo, ela cresceu alguns milímetros a mais, ou ela está morrendo. Ela nunca está estável. Então, esse negócio de buscar a estabilidade, isso não existe.
A gente tem que estar em movimento. Buscar o extraordinário. É buscar o extraordinário. A vida toda, o tempo todo. É sobre isso. Né? E transbordar na vida das pessoas. Fazer a diferença. Fazer a diferença, né? Do jeito que você pode, na condição que você está hoje. Não espere o dia ideal, nunca vai acontecer. A transformação é no caminho. Todos podemos fazer a diferença na vida de alguém. Se eu fosse esperar a palestra ideal, o dia ideal, a internet ideal, o cabelo ideal, a roupa ideal, nunca ia chegar. Ter que começar. É só isso, é sobre isso. Todos têm condições, né, de com fazer toda certeza, do jeito que está, onde está. E aí, depois, no outro dia, você vai ter uma condição melhor, você vai fazer naquela condição melhor. Muito legal. Então, gostaram? Você aí, que está buscando uma mudança na sua vida, essa palestra, esse bate-papo é para você. Sirley, quero te agradecer muito pela sua presença, sua disponibilidade. Eu sei que você é muito concorrida, viaja esse Brasil todo aí, mas foi maravilhoso esse bate-papo. Poderemos ter um segundo momento à disposição. Né? Você poderia falar antes do seu livro, mostrar os seus livros aqui? Eu peço para que me sigam no Instagram. Lá no Instagram tem tudo que você precisa saber. Embora tenha a minha página também, sirleybenete.com.br, também tem lá os produtos, mas no Instagram a gente comunica com mais agilidade. Então, o meu primeiro livro, que é esse aqui, best-seller, Você Nasceu para Dar Certo, lançado em maio de 2024. E esse aqui, que é o Você que Nasceu para Comunicar, que ele é mais voltado para a área da comunicação. Esse aqui foi lançado em dezembro e já está aí para venda, principalmente lá na minha página, né? No Instagram. E no meu Instagram, no link da bio. Isso, a gente tem dentro da plataforma da Eduz, né? Mas ele ainda não está nas plataformas digitais e tudo mais. A gente entendeu neste momento que ainda não havia essa necessidade, por conta disso, as pessoas querem proximidade. Sim. Então, indo lá no meu Instagram ou dentro da minha página da sirleybenete.com.br, já consegue encontrar os 2 livros lá. Mas no meu link da bio do meu Instagram, Sirley_Benete. E você leva nas palestras também? Levo, em todas as palestras também a gente tem. E aí, quem quiser também me contratar para alguma palestra, agora vem período de convenção, de empresa, início de ano, treinamento. Para 2025, a gente já está entrando forte nisso. Já tenho palestras contratadas para grupos de professores, inclusive, porque a nossa palestra, eu falo, ela é motivacional. E eu adapto. Eu tenho hoje, na verdade, no meu portfólio, 5 palestras. Você Nasceu para Dar Certo é a que mais é contratada. Mas eu tenho palestras de comunicação. O que eu falo no livro, eu também trago numa palestra. Como destravar as pessoas para a comunicação. Tem uma palestra lá voltada exclusivamente para a comunicação. Mas tudo tem motivação, tudo tem ativação, tudo tem espiritualidade. Então, só quem passa por uma experiência de uma palestra comigo entende como que é esse processo, tá? Então, eu fico aí o convite para você. Quer levar para sua empresa, quer que eu vá fazer um trabalho na área da comunicação, motivação, é só me chamar lá no Instagram. Perfeito. Muito obrigada. A gente pode marcar um próximo? A hora que você quiser, juntando a agenda, a gente estará aqui. Gostei muito de bater esse papo com você. Foi muito esclarecedor. Inclusive, eu acho que vamos conversar sobre isso. A frase que eu deixo para você e para quem está me vendo é: tem gente morrendo porque você está de boca calada. Os seus dons, os seus talentos estão guardados até quando? Quando você sentar na frente de Cristo e essa hora vai chegar, Ele vai perguntar para você: o que é que você fez com os talentos, com os dons que eu te dei? Multiplicou ou enterrou? E aí é o juízo final, game over. Não tem pra onde correr. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau.